Olá, queridos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos continuar falando sobre porcentagem, certo? E em seguida vamos entrar em juros simples, tá? Importantíssimo lembrar que a porcentagem é toda aquela fração que tem denominador 100, tá? Ela é uma taxa percentual, como eu falei, e qualquer fração que pode ter denominador 100. Ela se escreve com um númerozinho e ao invés de colocar o 100, você coloca esse símbolo representando o percentual, tá? Não pode se esquecer disso. Assim como, por exemplo, 3% tem o símbolozinho, eu posso substituir por 3 sobre 100, tá? E se você quiser dar continuidade a esse valor, deixando na forma decimal, 0,03, tá bom? Não pode esquecer, porcentagem é uma taxa percentual, toda fração que tem denominador 100, tá bom? E é representado simbolicamente com este símbolo aqui, tá? E numericamente você coloca o número sobre 100. Todo cálculo que você for colocar, você retira o símbolo e coloca ele na forma percentual, tá bom? Falando agora sobre juros simples, vamos a alguns conceitos básicos, alguns conceitos iniciais, certo? Como o capital. O capital é aquele valor econômico expresso em qualquer moeda, certo? É o valor que você vai aplicar. Tanto pode ser numa poupança, como pode ser no empréstimo, certo? Bastante utilizado. Outra coisa importante é os juros. Os juros. Vamos dar aqui um exemplo antes de falar, para você entender melhor. Os juros. Suponha que você tem uma casa, certo? E você quer alugar essa casa. Você quer emprestar essa casa. E aí você não vai emprestar por nada, você vai alugar. E aí combina todo mês aquela pessoa te dá um valor por aquela moradia, aquele aluguel. Todo mês ele te dá aquele valorzinho e tá lá morando na casa. Quando chega no final do contrato, ele diz, olha, eu não quero mais morar aqui, eu vou precisar me mudar. E aí o que é que acontece? Ele te devolve a casa e junto com você ficou a casa e todo aquele valor que ele foi te pagando mensalmente. Você ficou com a casa que já era sua, mas aquelas mensalidades que ele estava te dando é os juros. É os juros, é aquela remuneração cobrada pelo empréstimo do dinheiro ou outro bem. Entendeu? Ou então você vai alugar um carro. Você continua com o carro permanece seu, mas aquele valor que você cobrou é chamado de juros, certo? Por aquele aluguel. E na matemática financeira, a gente aluga dinheiro, por isso que é cobrado juros, tanto nos empréstimos como nas aplicações. Tá bom? Deu para entender? Vou apagar o quadro e colocar aqui um outro conceito básico. Só um minutinho. Pronto. Outro conceito importante é o montante. Nos juros simples, podemos falar que montante é a soma do capital e os juros. No exemplo que eu tinha dado anteriormente, quando aquele empresário recebeu a casa de volta mais o somatório dos aluguéis, ele tem um montante, a casa mais os aluguéis, certo? Ou seja, montante é igual ao capital mais os juros. Tá bom? Por exemplo, pedi emprestado a Emanuel R$200 por um mês e no final paguei R$215. Eu quero saber qual a taxa de juros mensal que Emanuel cobrou para este empréstimo, certo? E aí, você observa que o montante, que é o valor total, foi de R$215. O capital, que foi o valor inicial, foi 200.
Portanto, qual vai ser os juros? Montante é igual a capital mais juros, 215 é igual ao capital, que foi 200, mais os juros. E aí, de forma bem simples, que esse cálculo eu sei que você já fez mentalmente, estou fazendo mastigando um pouco, você vai concluir que os juros é 215 menos 200, que é igual a 15. Só que, Fabiana, a questão pede a taxa de juros, taxa. Lembre que lá no início eu falei algo importante, a taxa percentual. Quantos por cento equivale esses 15 reais, certo? E aí é simples também. Você, para saber a taxa percentual, taxa de juros ou percentual, é só você, eu vou chamar ele de I. É só você pegar os 15 reais e dividir pelo capital. O capital que foi 200. Certinho? Simples. Aí, você pode fazer a divisão e multiplicar por 100, mas você pode simplesmente simplificar aqui por 2. Você já vai ter uma taxa percentual. Por quê? 15 dividido por 2 é 7,5 e 200 dividido por 2 é 100. Ou seja, 7,5 por 100 é o mesmo que, cadê o que eu coloco? 7,5%. Beleza? Certinho? Dê uma pausazinha, se tiver dúvida volte ou então me pergunte nos meios de comunicação que a gente tem acesso. Eu vou apagar o quadro e dar continuidade, tá? E falando em juros simples mesmo, agora vamos aplicar tudo, certo? Os conceitos nos juros simples. A gente só pode dizer que o juros simples ele é calculado multiplicando o capital, a taxa de juros e o tempo. Simples, certo? Somente. Quando você tem uma aplicação de alguns meses ou de alguns anos aplicados em determinada taxa, você consegue encontrar os juros desse capital utilizando essa formulazinha. Lembrar que juros, J é juros, capital é C, taxa de juros é I e tempo é T. Uma primeira observação importante. As unidades de medida do tempo e da taxa de juros devem ser o mesmo, devem concordar, certo? Geralmente a taxa de juros pode vir sendo indicada ao mês, certo? Ou ao ano. E para isso, o tempo tem que estar ao mês, se for essa daqui, e tem que estar ao ano, se for ao ano. Aí você me diz, Fabiana, e se vier mês, taxa de juros mês, tempo mês, taxa de juros ao ano, tempo ao ano. Aí você me diz, Fabiana, e se vier dando unidades diferentes, como é que a gente faz? Você tem que estar alerta para isso, certo? Porque se a taxa de juros vier, por exemplo, 5% ao ano, certo? E o tempo for 6 meses, você tem duas opções: ou transformar ano em mês ou mês em ano.
Piorou, agora que embolou tudo. Vamos para a prática. Quantos meses tem um ano? 12. Então, você pode, deixa eu colocar um valor aqui exato. Se for 6% ao ano. E você quer transformar esse ao ano em meses. É só você dividir por 12 meses. Dividir por 12 meses vai ficar igual a 0,5 ao mês, certo? 6 dividido para 12 é a mesma coisa de 0,5 ao mês, ou seja, essa taxa de juro está concordando com esse tempo. E da mesma forma, você poderia ter feito o contrário, certo? Dividiria os 6 meses por 12, ficaria 0,5 anos, que é a mesma coisa, a mesma unidade de medida, melhor dizendo, da taxa de juros, tá bom? Você deve transformar para ela ficar com a mesma taxa, a mesma unidade de medida, tá bom? Ou taxa de juros ou o tempo. Só dividir por 12, tá? E a segunda observação é a seguinte. Não podemos esquecer daquele ponto inicial que eu coloquei no início da aula, a taxa percentual, né? A taxa percentual simbolicamente aparece dessa forma. Porém, desta forma, você não pode aplicar nessa fórmula aqui, porque senão vai dar errado. Eu estou já avisando. Se você colocar 3 aqui no cálculo, na hora de substituir, 3 vai dar errado. O que é que você faz? Ou você transforma isso daqui em taxa percentual numérica, vai ficar dessa forma aqui, ou 0,03, ou você pode adotar a fórmula desse jeito aqui, para não correr o risco de se esquecer de transformar essa taxa percentual em número, certo? Você não pode esquecer de jeito nenhum. Fabiana, prefiro usar a padrão. Agora, eu sempre me lembro de transformar a taxa percentual na forma numérica. Não pode esquecer, tá? Porém, você escolhe ou usa essa padrão ou usa essa daqui. Quer dizer, Fabiana, que se eu preferir usar essa, eu posso colocar o 3? Pode. O 3, porque o 100 já vai estar aqui embaixo, tá bom? Deu para entender? A fórmula você pode usar dessa forma padrão, desde que você se lembre de transformar a taxa percentual em número, de forma fracionária ou decimal. Se você não quiser ou não se lembrar de fazer essa transformação, você pode usar essa fórmula que ela já transforma para você, tá bom? Dê uma pausazinha, volte se tiver dúvida, que eu vou apagar o quadro para colocar alguns exemplos. Pronto, primeiro exemplo. Emprestei R$200 a juros simples a uma taxa de 4% ao mês, certo? O empréstimo deve ser quitado em 3 meses. Qual o valor da quitação? Ou seja, qual o montante? Montante é capital mais juros. Ou seja, montante é igual ao capital. Capital, R$200, mais os juros. Aonde foi que nessa questão falou os juros? Em nenhum lugar. Eu vou aqui para o lado para calcular esses juros, que é fácil de lembrar. Lembre-se da forma padrão. CIT. Juros é igual a CIT, tá? Capital, 200. Taxa de juros,
4%. E o tempo, 3 meses. Sim, Fabiana, você reparou meses com meses, tá ok? Lembre-se da observação. E agora, vamos para um exercício braçal de matemática, operacional. Como eu estou multiplicando, eu posso cancelar esses zeros de baixo com esses zeros de cima. 2 zeros, 2 zeros. Agora é só multiplicar. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 3 é 24. Então, montante é igual a R$224. Certinho? É o valor que a pessoa iria pagar no final desse empréstimo, tá bom? Vou fazer mais um outro exemplo. Deu uma pausazinha. Pronto. Vários exemplos mesmos vão se aplicar ao exemplo 1, certo? Utilizando a fórmula inicial. Tanto quando ele pede os juros, ele pode pedir também naquela mesma fórmula o capital, o tempo ou a taxa de juros. Você vai usar sempre aquela mesma fórmula padrão, desde que respeitando as suas posições, certo? Juros é igual a capital vezes taxa de juros vezes o tempo, tá? Qualquer um desses fatores, desses 4 elementos, você pode encontrar usando a mesma fórmula, tá bom? É bem simples. Nesse exemplo aqui, para eu não gastar tanto tempo fazendo questões repetidas, eu coloquei uma mais complexazinha. Observe. Apliquei um capital à taxa de juros simples de 6% ao ano. Isso daqui você já identificou que é a taxa de juros. E 6% ao ano. Obtive 1.428. Se ele obteve depois da aplicação, ele tem um montante. 1.428. Em 4 meses, que é o tempo. Calcule o capital. Certo? E aí, atenção, taxa de juros e tempo estão discordando, a gente precisa ajustar. Qual você prefere? Transformar meses em anos ou essa taxazinha ao ano em mês? Eu vou preferir transformar em mês, tá? Só dividir por 12. Que vai dar 0,5% ao mês, certo? Agora ele está concordando, beleza? Eu vou apagar esses dados para dar espaço para a resolução. Vamos lá. Montante é igual a capital mais juros. Qual foi o valor do montante? Tinha lá nos nossos dados aqui que eu apaguei. 1.428 é igual. Qual foi o capital? Nós não sabemos. Eu vou repetir aqui a incógnita, certo? E os juros? Alguém sabe os juros quanto é? Juros é igual a CIT, certo? Juros é igual a capital, que eu não sei quem é, vezes a taxa de juros, que é de 6%. 6% não, é 0,5%, que eu transformei ao mês. 0,5% e o tempo 4 meses, né? Juros é igual a capital
vezes 0,5 vezes 4 é 2. 2 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa de 2C sobre 100. Ah, Fabiana, como eu ainda não sei o capital, não se preocupe, vai ficar com uma expressãozinha algébrica. No lugar de eu colocar juros, eu vou colocar esse resultado aqui, que eu acabei de obter, tá? Juros 2C sobre 100. E aí, você pode encontrar o MMC, que é assim. Dividido por 1 é 100. 100 vezes 1428, 1428 e acrescento 00. 100 dividido por 1 é 100. 100 vezes C é 100C. Mais 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 2C é 2C. Quando você faz essa divisão e a multiplicação, você deixa as frações equivalentes e aí você pode cancelar nessa equação esses 100, tá bom? Eu vou apagar esse espaçozinho para concluir. Portanto, 100C mais 2C vai dar 102C, igual a 1428,00. Passando esse 102 para o denominador, esse capital vai vir um valor exato, que fazendo a divisão vai dar R$1.400. Aí você vai na sua calculadora ou no bracinho mesmo e confere, tá? Essa divisão. Portanto, questãozinha um pouquinho mais complexa, certo? Para diferenciar das outras que vai ser tudo do mesmo jeito. Vou apagar o quadro e colocar um último exemplo. Bem, e nesse último exemplo, eu vou colocar aqui uma questão para você analisar dois casos, certo? E o cálculo dele e a organização eu vou fazer em seguida. Vejamos, dois bancos A e B oferecem R$1.000 para empréstimo com 10% de taxa de juros ao mês, ao ser pago em 3 meses, certo? Eu tenho aqui já capital de R$1.000, eu já tenho aqui uma taxa de juros de 10% ao mês e tempo 3 meses. Veja a nossa observação, está concordando aqui, taxa de juros e tempo. Vamos continuar a questão. No banco A, o juro incide sempre no capital inicial, enquanto no banco B, o juro incide a cada valor atualizado da etapa anterior, certo? Sendo assim, essas duas propostas, qual banco seria mais vantajoso para você? Eu vou dar uma pausazinha para apagar o quadro e a gente fazer essa análise. Olha só, eu peguei aquela questão e transformei numa tabela, certo? E aí vamos analisar mês após mês. Eu não vou fazer o cálculo direto, certo? Eu vou fazer mês após mês para mim ir vendo como é que faz, tá? Você poderia ter feito esse primeiro aqui usando a regra
inicial que eu falei para você de juros simples. Mas eu vou fazer mês a mês para fazer análise e ver qual dos dois sai mais vantagem. Aqueles dados que eu tinha inicialmente, eu transformei nessa tabela, por isso eu vou apagar, certo? E agora vamos para o primeiro caso. No Banco A, queridos, eu tenho R$ 1.000 para ser aplicados numa taxa de 10% ao mês, e essa taxa ela incide sempre no capital inicial, ou seja, nesse primeiro mês aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar os juros. Juros vai ser 10% de R$ 1.000. 10% de R$ 1.000 vai dar quanto, gente? Cortei aqui 2 zeros com 2 zeros. 10 vezes 10 vai ser 100. Então, daqui para cá, eu vou somar R$ 100 de juros. Então, no primeiro mês, eu vou ter 1.000 mais 100, R$ 1.100 de montante. Nesse segundo mês, os juros vai permanecer incidente no capital inicial. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo. 10% de R$ 1.000, a gente já viu que vai dar quanto? Olha, 10 vezes 10, 100. Então, desse mês para esse, eu vou somar novamente R$ 100, que vai dar um montante R$ 1.200. Beleza? E no terceiro mês, eu vou fazer novamente o cálculo, mas você já sabe quanto vai dar os juros. 10% de R$ 1.000 vai ser 100. 10 vezes 10, 100. Desse mês para cá, novamente, eu vou acrescentar R$ 1.100. No total, depois dos 3 meses, eu vou ter R$ 1.300 a ser pago nesse banco, já que é um empréstimo. Fabiana, me diga uma coisa, por que você explicou a gente como é que calcula os juros no início da aula de um jeito e aqui mostrou de outro? Bem, naquela forma que eu mostrei para você no início da aula, eu estava incluindo vários meses. Nessa parte aqui eu estou fazendo mês após mês, por isso que eu não estou usando aquela fórmula, tá? 10% de R$ 1.000. Se eu fosse incluir os 3 meses, era só multiplicar por 3, aí eu fazia o cálculo direto e ia chegar nesse resultado aqui, beleza? Pronto. No Banco A, se eu for fazer um empréstimo com eles, eu vou pagar R$ 1.300 no final dos 3 meses. Agora, veja essa situação. O Banco B, ele vai emprestar os mesmos R$ 1.000 com a mesma taxa de juros ao mês, só que ele não vai incidir essa taxa de juros lá no capital inicial. Ele vai atualizando o capital e cobrando um novo juros para cada mês. Observe. Juros. 10% de R$ 1.000. Aqui vai dar 10 vezes 10, 100. Desse mês para cá, eu vou acrescentar R$ 100. Portanto, 1.000 mais 100, R$ 1.100. Beleza? Nesse segundo mês, o valor atualizado do montante é 1.100. Então, eu vou calcular os juros a partir de R$ 1.100, tá? 10% de 1.100. Cortei aqui esses zeros com esses 2 zeros. 10 vezes 11 vai dar R$ 110. Então,
desse mês para cá, eu vou acrescentar R$110. 1.100 com 110 vai dar R$1.210, R$1.210, beleza? E no terceiro mês, juros 10% do valor atualizado, certinho? 0 com 0 são 2, cortei aqui com esses dois de baixo. Ou seja, desse mês para cá, eu vou aumentar R$121. No total, 1.210 mais 121 vai dar 3, 1. Ou seja, nesse banco B, um empréstimo depois dos 3 meses, eu ia ter que pagar R$1.331. E então, gente, qual banco você preferiria fazer esse empréstimo? No banco A ou no banco B? De certa forma, esclarecendo a vocês, o banco A aplicou os juros sempre nesse capital inicial, não foi isso? Ele aplicou os juros sempre nesse capital inicial, portanto, queridos, eu posso dizer para você que isso daqui foi um sistema de juros simples. Juros simples, quando aquela taxa de juros incide sempre nesse valor inicial. Atualmente nos bancos isso é muito difícil de acontecer, principalmente com uma taxa de juros tão abusiva como essa. Essa aqui foi só um exemplo, tá? E esse daqui, que insere aqueles juros, aquela taxa de juros no valor atualizado do montante, é chamado de juros compostos, que é o que temos para hoje, para a nossa sociedade, tá? E que vai ser o tema da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pause o vídeo, volte ou então tire dúvidas por meio dos nossos meios de comunicação. E é isso, tá? Até a próxima aula.